história do Alexandre de Moraes, essa briga, né, do Alexandre de Moraes com os Estados Unidos, com os aliados de Trump, isso tem um nome por trás, que é Elon Musk. Elon Musk foi o protagonista, né, dos primeiros embates com Alexandre de Moraes, quando a gente considera Estados Unidos e Supremo Tribunal Federal. Vamos se lembrar que logo, um pouco antes das eleições municipais do ano passado, o Alexandre de Moraes tirou o X do ar, o X que é do Elon Musk. E o Elon Musk, que por sua vez hoje é assessor especial da Casa Branca, trabalha ali do lado de Donald Trump. E aí, na política não tem nada por acaso, né? A gente também lembra de uma outra peça desse quebra-cabeça, que é Eduardo Bolsonaro, que foi para os Estados Unidos, se licenciou do mandato e foi para lá. A gente ficou aqui no programa, eu me lembro, se perguntando que diabos ele foi fazer lá, já que ele não respondia nenhuma ação penal, nenhum processo no Brasil, nada que pudesse ameaçar sua integridade, sua liberdade, veio agora. Então, assim, na verdade ele saiu porque sabia que o que ele ia aprontar poderia ensejar uma ação penal, uma investigação penal. E aí aconteceu exatamente isso. O Supremo Tribunal Federal abriu um inquérito para investigar o comportamento de Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Ele tem insuflado autoridades e também dado entrevistas e feito postagens de uma forma ameaçadora ao Supremo Tribunal Federal. Numa mensagem seguinte: enquanto essa investigação contra o meu pai Jair Bolsonaro avançar, eu vou atacar o Supremo Tribunal Federal. É isso que ele está dizendo com essas atitudes dele e é isso que Paulo Gonet reportou ao Supremo Tribunal Federal quando pediu essa abertura de inquérito contra ele. Aí, para a gente dar um passo atrás também, a gente viu que na semana passada o assessor do presidente Trump fez ali uma colocação no Congresso dos Estados Unidos dizendo que estaria preparando uma sanção a Alexandre de Moraes, sem dizer qual seria ela. Em seguida veio essa resposta, de certa forma é uma resposta do Supremo Tribunal Federal, abrindo essa investigação contra Eduardo Bolsonaro. Então agora também a gente pode esperar a represália dos Estados Unidos, que provavelmente vai ser algum tipo de sanção ao ministro Alexandre de Moraes. O que pode ser feito? Pode ser confiscado bens. Só que Alexandre de Moraes já disse que não tem bens nos Estados Unidos, não tem a intenção também de visitar os Estados Unidos, só que essas medidas podem alcançar novas proporções. Por exemplo, ele pode ter uma medida de que empresas sediadas nos Estados Unidos, como por exemplo empresas de cartões de crédito, não operem mais para Alexandre de Moraes, de certa forma. Não sei muito bem como isso poderia ser feito. Também pode acontecer uma ação penal lá nos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes por cerceamento de liberdade de expressão, que é esse o discurso que eles têm lá, essa é a acusação que eles fazem a Alexandre de Moraes. E aí, nesse caso, quem agiria seria a diplomacia brasileira e também a Advocacia Geral da União. Muito bom, Carol. Essa questão também a gente tratou em detalhes de hoje de manhã. Eu conversei com um pesquisador da Vinemer, que é pesquisador de redes digitais, né, tecnologia, extrema-direita também. Ele falou justamente isso, né? Empresas com sede nos Estados Unidos poderiam, de alguma maneira, prejudicar ali. A Carol citou, por exemplo, o cartão de crédito, né? É uma dor de cabeça. Imagina só ter suas contas bloqueadas. Também tem outras maneiras de você, de alguma maneira, prejudicar o ministro Alexandre de Moraes. Só que, no fim das contas, a gente está falando, subiu de tom, porque a gente está falando do Supremo Tribunal Federal, que está encampando, né, reconhecendo isso como uma afronta ao Estado brasileiro, no fim das contas, né, Rodrigo? Porque a gente não está falando do indivíduo Alexandre de Moraes apenas, a gente está falando do STF. É um ataque à instituição, né, ao Estado brasileiro, à Constituição brasileira, é assim que deve ser encarado. E acho que é assim que o governo do presidente Lula também está encarando, apesar de estar agindo nos bastidores, né, com uma certa discrição, né, para não aumentar a crise, né,